No Papo de CEO, conversamos com André Machado, CEO da ESC Saúde, executivo com 21 anos de atuação no mercado e trajetória construída na condução de projetos complexos. Atualmente, comanda uma operação que atua na área de gestão da saúde com foco em operadoras e empresas. No quadro Dica de Gestor, Fabi Marchetti nos ensina a criar uma imagem de impacto. Caroline Castanho fala sobre comunicação e humanização. E fica conosco até o final, que trarei dicas sobre como se manter em crescimento através de uma educação continuada inteligente. Bora empreender! Seja muito bem-vindo ao Universo Empreendedor. Esse que é um programa feito de empreendedores para você, empreendedor. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui no nosso Papo de CEO. Hoje nós vamos falar com o André, que é CEO da ESC, e vocês vão entender a complexidade e as oportunidades que ele e o time dele estão construindo para inovar num modelo de negócio tão tradicional. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder compartilhar, do nosso dia a dia e aproveitar a vasta experiência de vocês para que a gente consiga construir sempre ambientes empresariais mais fortes dentro do Estado e do nosso Brasil. Muito obrigado. Imagina, o privilégio é nosso. Vocês já entenderam por que vai ser muito bacana esse bate-papo, né? André, a ESC tem uma característica, né? Vocês se reinventam dentro da reinvenção. Né? E eu queria que você compartilhasse com a gente como é estimular essa equipe que está em constante mudança, mas não é uma mudança incômoda, é uma mudança de crescimento. Como Sim. é? Você sabe que quando a gente começou a pensar na empresa, a gente contratou uma consultoria de marca, para trazer, para construir o nome da marca, construir a marca em si para a gente. E a gente pegou alguns dos sócios, alguns dos diretores e começamos a movimentar uma entrevista para essa construção. Você falou isso, me remeteu a essa história. A empresa tem 2 anos e meio, é uma empresa extremamente nova. E quando a gente foi para essa entrevista, a consultoria trouxe muito a visão de perceber a gente, ou aquele grupo de pessoas com quem ela conversou, como pessoas inconformadas pelo momento atual. Inconformadas no sentido de querer contribuir diferente, de querer construir coisas novas. E daí nasceu a companhia, Nasceu a ASC, e a gente brinca que chama de ESC, chama de ASC, chama de ASQ. E no início a gente brincou muito com isso, Porque a gente falou, pode chamar como quiser, porque a ideia é que a gente venha para o mercado para co-criar, para entender as necessidades do setor e para conseguir trazer uma qualidade melhor na saúde, porque é uma empresa que faz gestão em saúde, e que ao mesmo tempo a gente consiga reduzir custo. Porque se a gente começar a perceber como que tem sido esse crescimento de custo, de despesa dentro da área da saúde, por diversos motivos, por motivos que são extremamente verdadeiros e necessários e por outros que a gente pode atuar. A gente começou a pensar em como ajudar, em como criar. E aí o nosso time, ele nasce com essa cabeça, de ser incansável por uma saúde melhor, na lógica de olhar sempre de fora para o que está acontecendo no dia a dia e de criar soluções que de fato façam sentido e que a gente consiga com isso melhorar a saúde, reduzir custos e fazer, ter relações duradouras. E é interessante nesse modelo que você não nasce com uma solução pronta, Você olha para o mercado, vê a necessidade, e a gente está falando de algo tão forte e tão sensível que é a saúde, E isso tem um impacto muito grande hoje nas empresas, e ainda mais depois da pandemia. E quando você consegue olhar para o mercado e vai se adaptando e modelando, você tem essa observação constante sobre o mercado. Sem aquele paradigma de ter um produto, não, meu produto é esse. Sim. Eu consigo me adaptar e eu consigo olhar e realmente fazer essa entrega para aquele momento atual de mercado. Porque a gente viu nessa oscilação do mercado depois da pandemia, então, para o impacto que isso trouxe para as empresas, Sim. Custo que isso trouxe também. E vocês imaginem o seguinte, 40% da população no Brasil, segundo dados que a gente tem do IBGE, tem pelo menos uma doença crônica. E a gente sabe que muitas dessas pessoas não sabem cuidar da sua doença. E aí quando a gente fala de custo, e de olhar para essa customização do produto dentro do produto, que existe. É uma alfaiataria do produto, É, mais ou menos, porque tu tem um ponto de partida, Claro. E aí tu começa a olhar e a entender
quem paga de fato essa conta hoje? Porque uma pessoa que tem hipertensão, que é uma doença crônica que nós ouvimos falar, e que descompensa por ausência de cuidado, ela usa mais recurso de saúde, seja privado, seja do público, né? Aí a gente vai para o universo dos planos de saúde. Assim, hoje a gente tem aí 25, um pouco mais, por cento aí da população brasileira com acesso à saúde por conta de ter um plano de saúde, e 70% dessas pessoas só tem porque as empresas dão plano de saúde para essas pessoas. Então quem paga toda essa conta do desperdício, que a gente está falando de um crônico que não sabe que tem uma doença ou que não sabe se cuidar, aí ele se afasta do trabalho, aí eu tenho que pagar enquanto empresário para repor aquela pessoa que se afastou, ou eu sobrecarrego a outra pessoa que cobre aquele que se ausentou por uma doença que ele não se cuida, né? Quem paga toda essa conta são as empresas. O que eu pratico com a gente tem 2 clínicas de atenção primária em Uberlândia para atender uma fábrica que soma, fora da fábrica, dessa empresa que é cliente nossa, do ramo alimentício, mas ela atende o colaborador e o seu dependente. São 15 mil pessoas aproximadamente. O que eu faço ali é diferente do que eu faço numa mesma clínica de atenção primária que eu tenho em Curitiba para uma empresa do ramo de beleza e de estética. Então as necessidades são outras, né? O público engaja de forma diferente. Aí começa a surgir a customização dentro da customização, né? Tem um ponto de partida, mas a gente vai adequando para conseguir envolver melhor as pessoas, fazer com que elas tenham um match, né, com aquele serviço que está sendo oferecido, Engajamento, né, com isso, que né? se engajem e que a gente consiga de fato determinar a mudança de hábito, porque 50% do que faz a gente ter uma saúde melhor ou não, 50% no mínimo são os nossos hábitos. Então se eu não mudo isso, eu não vou evoluir positivamente na saúde. Né? Sim, vou me manter recorrente, né? E é quando a gente começa a olhar para a prevenção, né? Enquanto ocidentais, nós não temos muito essa característica de olhar para a prevenção. Quando vem um problema, nós ainda assim não sabemos cuidar dele, né? É isso mesmo. Mas quando você começa a tratar essa prevenção, e é uma das coisas que vocês fazem, né, dentro desse processo, essa gestão da saúde, mas não só quando já está instaurado o problema, mas essa prevenção, né? E eu acho que é bem interessante, nós falamos aqui com diversos empresários, entender o quanto isso impacta. Porque quando você trabalha para prevenir, e a gente teve aí um alto índice agora do reconhecimento da importância da saúde mental, por exemplo. Muito. Porque antes era meio que um tabu. E aí a gente entendeu o quanto a saúde emocional e mental do colaborador faz a diferença. Não só do colaborador, do gestor, do executivo, do diretor da empresa, porque são vidas, né? Sim. Isso é extremamente importante quando a gente fala do humano que está por trás disso, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas a empresa só visa lucro. Claro que sim, né? A empresa visa lucro, mas a empresa é feita de pessoas. E essas pessoas precisam ter saúde para trabalhar. Porque senão tem muitos executivos que trabalham a vida inteira e acabam a vida extremamente doentes, debilitados, vão ao máximo, né, que conseguem, sem cuidar disso, né? E vocês também cuidam dessa parte, né? Muito, assim. Então a gente acabou trazendo produtos e envelopando, a gente estava comentando aí volta e meia nas nossas conversas, né? A gente nasceu atendendo muito as operadoras de plano de saúde e a gente começou a entrar no universo das empresas nesses 2 anos e meio de vida, né? E a gente foi testando e discutindo produtos com empresários, com RHs, para entender qual que era a principal dor que as empresas têm. Saúde mental apareceu muito, tu tá certa, na pandemia. Talvez já existia com uma frequência alta, mas as pessoas tinham um tabu de falar sobre, né? Tinham um receio de falar. De certa forma maquiada, né? E aí a gente começou a olhar para a saúde mental numa lógica de não ter só uma teleterapia. Não é nem só, porque é importante fazer a terapia, fazer o trabalho com a psicologia. Mas como que eu preparo o líder para enxergar e para ter uma escuta ativa, para enxergar a dor que o colaborador dele, que o liderado dele tem e poder direcionar ele para um trabalho mais específico, né? Identificar isso o quanto antes, para poder fazer um trabalho mais efetivo e mais leve o quanto antes também. Com certeza. E como que eu trato desse tema de forma leve, né? Sim. A gente acabou, o que a gente falou no início, eu vou conectar com essa fala de agora.
a gente customizou o produto dentro do produto, porque a gente faz teleterapia, telepsicologia há bastante tempo. E a gente acabou criando um programa de saúde mental porque a gente viu que tem que ter coisas além disso, para além disso. A gente acabou de lançar esse programa. A Cláudia, que é uma das nossas sócias, né, e que dirige nosso RH, foi para Minas Gerais numa conversa com a BRH de lá, lançar esse produto na semana passada, na segunda-feira da semana passada. Mas foi uma customização porque a gente entendeu com as empresas qual que era a dor que ela vivia em relação a isso, que é não conseguir identificar como é que está meu colaborador. O meu executivo pode estar exausto e pode estar levando esse caminho para baixo e ele pode não estar conseguindo lidar com isso bem. Então a gente cria um programa de check-up para executivos com uma coordenação de cuidado que tem como mote promover a saúde e prevenir doenças, né? Então a gente começa a remodelar o programa de check-up executivo do padrão que a gente vê no mercado. A gente cria a telemedicina, mas a gente traz uma atenção primária digital. Então o crônico, quando eu identifico ele ou quando eu identifico os motivos dos afastamentos nas empresas, eu desenho uma linha de cuidado e eu programo com ele uma rotina de atendimento com a equipe médica para que ele tenha um cuidado mais ampliado da saúde dele e para que ele não fique tratando só a dor. Porque no Brasil, culturalmente, a gente não fala de certo ou de errado, mas culturalmente a gente trata a dor. Se eu tiver com algum movimento hoje... É corretivo, né? Não é preventivo. Exatamente. Então a gente quer às vezes mudar. Quando já está muito crônico, né, o negócio. Exatamente, quando aparece, né? E aí quando às vezes aparece porque eu não cuidei. Então a gente tem atenção primária digital, tem atenção primária física, que é uma clínica que a empresa pode colocar junto com o seu ambulatório. Então tudo isso foi pensado para promover saúde e para olhar para as dores que são custo com saúde, então é o segundo maior custo depois da folha em algumas empresas, né? A gente conseguiu também olhar para uma questão de reajuste, então as empresas por vezes precisam reajustar o plano de saúde e está certo, né? A gente usa muito, então a operadora vai dizer para ela, olha, para manter o contrato comigo, eu preciso te cobrar a superutilização. É assim o nosso sinistro de carro. Sim. Né? Se a gente bater 3 vezes, é capaz de a seguradora não querer a gente no ano que vem. Sim, eles demitem o cliente. Então, como que eu vou reajustar em 25% algo que já é alto? Então, tem que trabalhar na promoção e na prevenção. Então, essas dores foram ligando sinais de alerta para a gente e nos ajudando a construir em conjunto com as empresas soluções que façam sentido. E o mais legal é que tem empresa que fala assim, eu não sei por onde começar. Por onde que eu começo para olhar para uma situação de saúde do meu colaborador? Eu tenho lá 2% de absenteísmo, para mim está tranquilo, as pessoas não têm um alto índice de afastamento. Como é que eu faço, né? Faz um mapeamento da saúde. A gente pode mapear a gente, ou quem tem especialização nisso, a própria empresa, né, junto com a sua área médica, pode mapear a saúde das pessoas lá naquele ambiente e dizer, olha, a gente usa algumas questões científicas para isso, mas a gente tem uma estratificação dessa população em alguns níveis de saúde. Então, para essa empresa é melhor tu fazer programas específicos. Eu tenho muita gestante aqui, faz um programa de acompanhamento da gestante, ajuda, porque quando ela passa por todo o ciclo, chega no final do processo, ela pode inclusive nem voltar para a empresa. Sim. E a empresa também precisa saber disso, né? E aí tem uma fala que você disse que é bem importante, que assim, visa só, as empresas por vezes acham que os colaboradores visam só o lucro, né? Uma empresa saudável gera mais lucro. Pode gerar mais crescimento para os seus colaboradores, pode gerar mais atração para o mercado. Então, acho que a palavra saudável ela tem que retratar isso, não é o lucro pelo massacre, né? Que é o que a gente não quer fazer. Vou dar um outro exemplo. A gente tem nosso serviço digital de atenção primária médica, de equipe médica ou de telemedicina, para ficar mais simples assim, para quem escuta a gente aí, claro. Né? Esse serviço reduz hoje, no nosso exemplo aqui de clientes que a gente tem, são 500 mil pessoas mais ou menos usando esse serviço hoje na ASC. A gente reduz 32% da ida ao pronto-socorro. Mas o que isso tem a ver? São situações que não há necessidade da gente ir para o pronto-socorro, né? Só que a gente vai porque culturalmente a gente está habituado a ir para lá. Quando eu vou para o pronto-socorro, o que eu encontro no pronto-socorro? Eu encontro pessoas doentes, então o risco de a gente adoecer ou de ter uma outra situação, ele é maior, né? Então isso é dito por médicos, pela área de saúde. Você, sem querer, abre a porta para... Sem querer. E aí, assim, eu chego por vezes com uma constatação própria minha, pessoa física, que eu estou com muita dor e o que o pronto-socorro vai fazer?
vai realizar um raio-x, porque ele entende que é necessário, para poder dar um diagnóstico melhor, né? Tudo isso gera um custo. E talvez seja um custo desnecessário para aquele momento. Então a telemedicina apoia nisso, apoia a indicar o melhor cuidado para ele, para aquela situação que ele está vivendo. E com essa ação a gente reduz 32% da ida, as pessoas ficam mais frequentes no trabalho imenso. E reduz custo. Claro. Né, de forma significativa. Então cada um dos projetos vai para o de afastados, tem uma outra métrica que a gente consegue avaliar, vai para gestantes, a gente consegue avaliar, então a gente traz indicadores de qualidade, olhando para a saúde mesmo, e indicadores financeiros, né? Olhar para as pessoas, para gerar soluções inteligentes e que façam sentido no cotidiano delas, né? E quando você, que nem você trouxe, já virou DNA da tua empresa. Provavelmente, se não tiver nenhum input novo, até que comece a incomodar daqui a pouco, falar, o que nós estamos deixando passar? Porque não é possível que não tenha algum ponto de melhoria, porque o hábito de melhorar, isso é muito bacana. Nossa, foi um papo aqui com uma lição incrível. E vocês também foram indicados a um prêmio agora, né? O prêmio dos líderes do LEAD, né? Ah, de Santa maravilhoso. Catarina. Acho que é um grande reconhecimento para uma empresa de 2 anos e meio aí, né, no mercado. A gente foi no ano passado também, a gente acabou ano passado entrando na categoria de responsabilidade social. Foi muito na pandemia, então a gente trabalhou com ações de devolver mesmo para a sociedade o que a gente estava ganhando, né, de cuidado ali com telemedicina e com algumas frentes de trabalho com os colaboradores. E esse ano a gente já teve o da DVB, mas a gente entrou com o compliance, uma prática de governança que a gente acabou disseminando internamente. Sim, no prêmio ESG, né? No prêmio Vocês já ESG, ganharam esse ano. Isso, ganhamos. Que legal. E agora tem um lead aí, acho que em novembro a gente vai saber aí, né, quem dos indicados levou. Mas legal. é uma felicidade, né? Porque é um trabalho continuado e exige esforço, né? A gente sabe disso, vocês sabem disso aí, como é trabalhar de forma empresarial no país e conseguir movimentar. E acho que só essa união que faz a força mesmo para a gente entregar coisas legais, né? Faz muito sentido, né? O principal, né, que eu penso sempre assim, claro que a gente quer ganhar quando é indicado a um prêmio, claro, a gente sempre quer. Mas o fato de você estar entre os indicados, sempre são grandes nomes, grandes cases. Isso assim é um carimbo gigantesco de que a gente está no caminho certo. Né? Claro que a gente quer ganhar, mas cara, se eu não ganhar, o fato de eu estar junto com esse time, quando você olha sempre um case melhor que o outro, né? Você fala, cara, a troca tal, a gente está no caminho certo. Queria que você deixasse umas palavras aí para o nosso público empreendedor que está nos assistindo agora aí. O que você quer deixar de recado para eles aí? Bom, primeiro eu quero agradecer vocês pelo papo, né? E o recado que eu deixo é, vamos trocar mais, momentos como esse, vamos trocar experiência, vamos nos unir. Acho que a gente agrega muito sempre um para o outro, né? Eu tinha uma consultora que trabalhamos junto numa outra ideia, num outro negócio, e que ela dizia pra gente que todo mundo sempre tem algo a ensinar pra gente, né? Isso eu venho carregando de lá para cá com uma frequência muito alta. Cuidem da saúde, claro, né? Se precisarem, estamos à disposição para trocar experiências aí sobre como fazer isso de forma bem legal. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Papo desse, incrível, para fechar o nosso Papo de CEO, e fica com a gente que o programa ainda está repleto de coisa bacana. Olá, eu sou Fabi Marchetti, sou consultora de imagem, estrategista visual, trabalho com imagem, comportamento e comunicação e sou responsável pela identidade visual dos apresentadores Sandra e Jean, aqui do Universo Empreendedor. E hoje fui convidada para compartilhar com vocês alguns aspectos da abordagem da consultoria de imagem, de como ela pode auxiliar você, empreendedor e empreendedora, a construir uma imagem de impacto que faça sentido para o seu negócio. Mas antes da gente começar, eu quero criar uma provocação. De 3 a 5 segundos leva o nosso cérebro para criar um conceito ou pensar algo a respeito do que a gente está vendo. Quando eu cheguei aqui, possivelmente você já pensou alguma coisa sobre a minha imagem, sobre o meu jeito de falar e sobre os meus gestos, né? Então, imagina se essa imagem, se essa primeira impressão, ela não for positiva ou se ela não for desejada, né? Isso não cairia bem, né? O nosso cérebro, ele entende
ele percebe, né? A percepção dele é de 55% do nosso visual e do nosso gestual, né? 38% é através do nosso tom de voz, a percepção de como nós somos, né? No nosso tom de voz. E apenas 7% sobre o conteúdo que a gente passa, sobre o que eu estou falando aqui. Então vocês vão gravar muito mais aqui o meu visual do que o que eu realmente estou falando, né? Então essa provocação é para chamar a atenção de quanto que uma imagem bem posicionada, bem construída, né? Ela pode ajudar a divulgar melhor o seu negócio, a se posicionar melhor, né? Em qualquer lugar que você esteja, seja na rede social, seja na sua vida pessoal e do seu negócio, né? Então, quando a gente percebe essas mensagens, né? Cada composição da nossa imagem, seja corte de cabelo, seja o tipo de roupa, as modelagens, as cores, elas vão passar um significado, né? Cada uma isoladamente já tem um significado. E se elas estiverem em conjunto, então, esse significado tem um outro conceito. Então, por isso se faz necessário uma gestão de marca pessoal aonde se domine esses códigos. Porque já dizia Jung, né? Todo o nosso referencial arquetípico ele já foi construído lá atrás, né? E é por isso que a gente consegue identificar que em culturas, né, pessoas de uma mesma cultura identificam e significam imagens que têm a mesma relação. Então, o que dizer isso da construção da nossa marca pessoal, né? De quanto isso é impactante para os nossos negócios, né? E uma outra questão, nós temos aí 3 pilares que formam, que constroem essa imagem de impacto, né? A gente tem a autoimagem, que é como a gente se vê. Nós temos aí a imagem pessoal, que é como os outros nos veem, né? E nós temos o nosso desejo de imagem, que é o que queremos comunicar. Agora vocês imaginem como seria bom, né? Se você fosse bem compreendido, se você gerasse credibilidade, se você gerasse assertividade já só na sua mensagem visual, o quanto isso iria contribuir para o seu negócio, né? Então, investir na sua imagem pessoal é investir em construir a sua reputação, a sua respeitabilidade, como você se posiciona no mercado. Isso tudo faz parte da construção da sua imagem. É dizer quem você é e o que você faz sem falar nada, sem dizer uma palavra. É isso que eu queria contribuir aqui para hoje. Espero que tenha sido bastante aproveitado e fico à disposição aí nas minhas redes sociais, Fabi Marchetti. Conto com vocês lá. Olá, eu me chamo Caroline Castanho e hoje eu estou aqui no Dica de Especialista para falar com você que é profissional do marketing. Bom, eu sou especialista em humanização de empresas, criei uma metodologia que trabalha especialmente o marketing humanizado, né? E tô aqui para falar para você que é profissional do marketing e tem dificuldade de centralizar a comunicação. E hoje um dos maiores desafios é o marketing ali no centro, tentando conversar com o comercial, tentando conversar com o financeiro, né? Muitas vezes o marketing quer fazer algumas coisas que o financeiro não aceita e o comercial nem está envolvido muitas vezes, né? Por que acontece esse problema e qual é a solução desse problema? Geralmente isso acontece muito, essa falta, né, essa falha na comunicação dentro da empresa, porque eles não têm um dos pilares essenciais, que é a comunicação pós-relacionamento. Então, quando a gente fala em marketing humanizado, nós estamos falando de 4 pilares. O primeiro é o relacionamento, o segundo é a comunicação, o terceiro foco em pessoas e, por último, nós falamos de estratégias. Então, muitas vezes o profissional do marketing ele quer chegar diretamente com a estratégia. Mas se não passar por esses outros 3 pilares antes, a comunicação, quando chegar lá no final na estratégia, ela não vai bater. E aí você vai bater de frente com quem libera ali a verba, né? Aí vão dizer que o budget da empresa já está no limite e tudo mais. Como resolver isso? Dentro da comunicação, no pilar da humanização,
ele fala muito sobre você ouvir, e ouvir pelo menos 5 vezes, e não só o seu cliente. Você tem que ouvir também os profissionais de dentro da empresa. Um erro muito comum é, dentro da empresa, as pessoas não buscarem ouvir gestor, não buscarem ouvir quem está na linha de frente, né? Vou dar um exemplo. Muitas vezes você tem uma loja, você tem uma marca, e aí você não ouve o vendedor. Qual a ideia que o vendedor te daria para trazer uma estratégia de marketing? Então eu sempre falo, ouvir 5 vezes com os nossos 5 sentidos, né? Então existem estratégias que você pode trabalhar dentro de uma empresa que você não necessariamente precisa gastar. Isso pode ser um reconhecimento, isso pode ser um treinamento, isso pode ser uma ação humanizada que você pode fazer com os seus clientes, né? Uma das soluções é juntar todas as peças de dentro da empresa, né? Então, você junta ali todo mundo que está na linha de frente da ação que você, marketing, quer trabalhar, ouve as ideias, compartilha com eles de um mesmo pensamento, e aí você tem soluções para trabalhar que muitas vezes você não precisa gastar com o valor que a empresa às vezes não tem para te repassar, né? Isso é uma dica muito importante. Por isso, entra o pilar de você trabalhar muito bem a parte do seu relacionamento. Então, como que é o relacionamento da empresa com os colaboradores? Como que é o relacionamento da empresa com o cliente? Como que é o relacionamento de todos junto com o gestor, né? Porque é muito engraçado, assim, às vezes as pessoas falam, eu não tenho ideia, ninguém aceita a minha estratégia, mas você não tá passando por todos esses pilares. E se você tem um relacionamento muito bom com o seu gestor, você vai ser reflexo dele para trabalhar com o seu cliente, né? E se você tem a comunicação muito clara, tem valores muito bem definidos, tem a cultura interna da empresa muito bem definida, você consegue unificar essa comunicação para que você consiga trabalhar as estratégias, que é o último pilar. Então fica a minha dica, ouça todos os setores, sempre busque soluções dentro da empresa para depois você externalizar isso. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima! Um dos grandes desafios de todo empreendedor é continuar se desenvolvendo depois que o teu negócio começa a operar. Afinal de contas, para começar um negócio, você vai ter que estudar o mercado, estudar o teu cliente, entender as pessoas, desenvolver processos. Isso independente se você vai construir uma indústria, se você vai montar um comércio, se você vai ter ou uma startup de tecnologia, ou até mesmo se você vai ter um carrinho de cachorro-quente ou de pipoca. Não importa, você vai ter que estudar para poder começar a operar esse negócio. Agora, e depois que eu começo? Na hora que sou eu empreendedorismo, né? Eu fazendo de tudo um pouco. E fica tranquilo, eu sei como você se sente porque eu passei por isso. Eu também já fui o eu empreendedor, o cara que tinha que fazer tudo para a empresa poder estar rodando. Mas eu aprendi com grandes mestres, eu tive a oportunidade de estar perto de grandes mentes brilhantes que iluminaram o meu caminho e me mostraram quais as melhores práticas para que eu atingisse os melhores resultados. Pensando nisso, a gente fundou o universoempreendedor.club, uma plataforma com 250 horas de conteúdo aberto, super relevante, mãos na massa, com grandes mestres como Carlos Wizard, Aline Zermiani, Lena Souza e tantos outros que estão lá contribuindo e compartilhando com todos que fazem parte desse ecossistema, todos os nossos universers, mentorias incríveis, insights poderosos que com certeza vão transformar a sua vida, como transformaram a minha, vão transformar o seu negócio, como transformaram o meu. Então, você que tem uma vida super corrida, que é difícil parar para poder garimpar na internet o que é relevante ou não, entra agora no universoempreendedor.club, o acesso é gratuito e você vai poder aprender com grandes mentes. Não perca tempo e acelere seus resultados agora. E siga a gente nas mídias sociais para poder ter acesso aos conteúdos exclusivos que a gente compartilha lá. Vamos juntos construir o maior ecossistema empreendedor do mundo.